Graças e paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o que é missões. Nós gravamos um vídeo falando sobre por que fazer missões e hoje, complementando a série, nós vamos tratar mais sobre o significado de missões. Então eu vou destacar aqui dois significados negativos que na realidade estão errados, tá certo? E no terceiro eu vou apontar aqui uma definição mais precisa, mais bíblica, teológica, mais missiológica sobre o termo fazer missões. O que é missões? Então, primeiramente, missões não é uma tarefa para alguns cristãos. Então, se tem uma ideia que missões é uma tarefa, é um chamado, é uma vocação específica separada para algumas pessoas da igreja. Então, alguns se identificam como pessoas que têm um chamado missionário e outros cristãos se identificam como pessoas que não têm um chamado missionário. Então, isso gera uma divisão e está equivocado. Claro que existem missões específicas. Vou aqui utilizar como exemplo uma missão transcultural, um determinado país, trabalhando com um determinado povo. Isso é uma missão particular, especial, uma vocação distinta, tá certo? Porém, nós não podemos dizer que missões é algo particular de alguns cristãos. Então, alguns dentro da igreja falam, eu faço parte do departamento de missões porque eu estou envolvido, né? Na verdade, não existe um departamento de missões dentro da igreja. Existe uma igreja que seja missionária. Então, a igreja no todo, ela tem que ser missionária e não apenas um departamento. Claro que pode haver um departamento, quando esse departamento ele é um braço da igreja no sentido de que a igreja ela é uma igreja que seja missionária. E aí ela vai ter um departamento para poder aprofundar essa atividade. Segundo, missões não é cumprir o ID. Então, muitas pessoas, ao ler o texto de Mateus 28, 19, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas pessoas, ao interpretar esse texto, enfatiza a questão do id, do ir, no caso, né? Então, o texto, na realidade, do original, a missão não é id, é indo, fazendo discípulos. Então, no caso, o indo é um gerúndio, como as pessoas elas estão indo no mundo, indo para lugares, Então, ao ir, tem que fazer a missão, né? Indiferente onde você vai, você precisa fazer a missão. E qual é a missão? A missão é fazer discípulos, é proclamar o evangelho e não o id. Então, as pessoas elas querem ir para vários lugares, elas acham que indo para vários lugares elas estão cumprindo a missão e não necessariamente, tá? O ir para um determinado lugar de repente é uma parte daquilo que seria a missão. Então, não podemos rotular a obra missionária como a obediência ao id, tá? Esse termo id, ele engana, ele confunde e ele tira o real significado do que seja a obra missionária. Então vamos lá. Vamos agora aqui fazer uma definição mais precisa sobre o que é missões. Missões é uma tarefa para todo cristão verdadeiro, todo aquele cristão que é verdadeiro, que nasceu de novo, que foi alcançado pelo evangelho. Todo cristão verdadeiro, ele tem a chamada de proclamar o evangelho a todas as pessoas. Isso está lá em Mateus capítulo 15, versículo 16. Ide por todo mundo e proclamar o evangelho a toda criatura. Então, missões é isso. É uma chamada de toda a igreja. Todos estão vocacionados a cumprir essa missão de proclamar o reino de Deus. E que não somente proclame o reino de Deus, mas que também, ao proclamar o reino de Deus, o evangelho entrando no coração, a missão consiste em fazer discípulos, discipular, instruir pessoas dentro do evangelho. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado esse conteúdo, que isso possa ter edificado a vida de vocês. Deus abençoe.